A partir do capítulo 2 de Ruth, nós vemos o cuidado gracioso do Senhor Deus com o seu povo. Mulheres que estavam completamente sem esperança, perdidas, com um futuro completamente incerto, começam agora a provar do cuidado de Deus a partir de uma decisão e uma atitude de Ruth, que eu quero compartilhar com você. Muito dos resultados de Deus na nossa vida passa por pequenas atitudes que são nossa responsabilidade. Se você estiver atento a elas, vai fazer muita diferença na sua vida. Por isso eu convido você a assistir esse vídeo até o final e conferir. Mas antes de continuar, convido você a inscrever-se no canal se ainda não é inscrito, clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar aquele likezão que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre, vídeo novo todos os dias às 10 da manhã e às 5 da tarde. Lhe convido a me seguir no Instagram, Diego Nascimento 316, e nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Então vamos lá. A partir do versículo 1 do capítulo 2 de Ruth está escrito: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Sempre há um caminho a ser explorado, mas precisamos trabalhar. Muitas vezes pensamos que não tem mais jeito, que nós nunca teremos um futuro, que as coisas nunca vão melhorar ou ficar bem, mas sempre há um caminho a ser explorado. Primeiro, nós precisamos crer que isso é um fato, que isso é uma verdade, que isso é um princípio estabelecido pelo Senhor Deus. Segundo, fazer aquilo que está à nossa mão fazer. Muitos cristãos estão esperando que o Senhor Deus faça tudo, não querem aprender, não querem se esforçar, não querem se abrir ou se apresentar para novas possibilidades, continuam fincados naquilo e aí realmente as coisas ficam muito difíceis. Veja o que diz o versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Ruth não era o tipo de pessoa que esperava as coisas acontecerem. Ela se movimentava. Para que você entenda bem o contexto, nas regras de convívio de sociedade de Israel, a assistência social determinada pelo Senhor Deus, ainda lá quando eles estavam no Monte Sinai, era de que, na colheita, o que caísse ao chão naturalmente, de fruto ou de alimento, não deveria ser recolhido, deveria ser deixado para que as viúvas, os órfãos, os pobres pudessem recolher e ter com que se alimentar. Era uma espécie de Bolsa Família da época. Era a forma com que o Senhor Deus estabeleceu a garantia de que os mais pobres, os mais necessitados, não morreriam de fome. Então, na época da colheita, Ruth, que era uma estrangeira, que tinha direito a essa assistência, assim como Noemi, sua sogra, que também era viúva, não tinha como se sustentar mais, tinha direito a essa assistência. Então, na época da colheita, elas deveriam esperar que a colheita fosse feita e o que estivesse largado ao chão elas poderiam recolher para si mesmas. Então, haviam muitas pessoas fazendo isso, ao mesmo tempo. Então, aqui o que Ruth está pedindo a Noemi é permissão para ir a um desses campos para colher alimento para elas, e Noemi autoriza. Mas perceba que partiu de Ruth a atitude de tentar. Partiu de Ruth a decisão de trabalhar com sua possibilidade. Eu posso recolher no campo para me sustentar? Sim, então eu vou lá fazer isso. Há muitas pessoas, muitos cristãos que não trabalham com suas possibilidades. Eles ficam somente no campo da oração. E quando eu digo somente no campo da oração, não entenda que eu estou menosprezando a oração, até porque eu valorizo muito a oração. Os resultados dirigidos pela oração são incríveis. Mas uma das coisas que a oração nos dirige é exatamente a atitudes. A oração nos leva a agir. Eu lembro que o Senhor Jesus, depois de orar uma noite inteira, ele nomeou seus apóstolos. Depois de acordar cedo para orar, ele decidiu sair da Galileia, de Cafarnaum, na verdade, e ir para as cidades menores ao redor. Então a oração, ela nos leva, ela nos dirige a tomar decisões e não a ficar parados, como muitos cristãos da nossa geração dizem: eu estou orando, há quanto tempo? 10 anos, 15 anos, 20 anos. Mas enquanto você ora, você está fazendo o quê? Não, estou só orando. Acho pouco provável, porque o Senhor Jesus estabeleceu que o princípio da oração é pedir, buscar e bater. E o só falar está apenas no primeiro quesito, no primeiro campo.
Os outros dois, bater e insistir, estão no campo da atitude. Então, muitas vezes sua oração pode não estar sendo respondida por causa disso, porque lhe falta atitude. Ruth era uma pessoa de atitude. Versículo 3. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Lembra que o texto começa dizendo que Noemi tinha um parente por parte do marido? Esse era Boaz. Boaz era parente de Elimeleque. Na época, como Elimeleque estava morto, caso Boaz quisesse exercer seu direito de resgate sobre Noemi e sobre Ruth, ele poderia. O que isso significa? Que caso ele quisesse, ele poderia casar ou com Noemi ou com Ruth. Se Ruth estivesse em casa, esse acidente não teria acontecido. Perceba que Ruth vai colher, ela decide ir colher lá, aí foi. Aí ela caiu exatamente no campo de Boaz. Ela não sabia que era o campo de Boaz. E Boaz era parente de Noemi, que poderia exercer direito de resgate sobre ela e sobre Ruth. Perceba que esse acidente, ou essa coincidência, como muitas pessoas chamam, não teria acontecido se Ruth não tivesse saído de casa. Você precisa se movimentar. Você precisa explorar suas possibilidades. Enquanto você se movimenta, o Senhor Deus age naquilo que você não pode fazer. Versículo 4. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Perceba que Boaz era um homem temente ao Senhor e gentil. Um homem que chegou no seu campo, era o patrão, era o dono, mas chegou saudando aqueles ceifeiros, seus trabalhadores, com a bênção de Deus sobre suas vidas, chegou conversando, tratando-os com bondade. Versículo 5, Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Boaz notou a presença de Ruth e quis conhecê-la. Deus age naquilo que não podemos fazer. O que Ruth poderia fazer? Ir ao campo colher. O que Ruth não poderia fazer? Descobrir ou saber que aquele campo era o campo de Boaz. Ela era estrangeira, não conhecia bem as regras daquele povo. E ela também não poderia fazer com que Boaz chegasse exatamente enquanto ela estava colhendo. Uma outra coisa que ela não poderia fazer é ser notada por Boaz. Tudo isso estava no campo de atuação de Deus. Deus faz muito mais por nós do que nós podemos imaginar. Muitas vezes nós estamos fazendo uma coisa tão pequena e achamos que Deus não está fazendo nada. Mas o Senhor Deus trabalha. Veja quantas coisas Ele está fazendo aqui. Às escondidas, sem que Ruth saiba. Ela está ali só colhendo suas espigas, levando mantimento, se preocupando com o seu trabalho em fazê-lo bem feito. E Deus está agindo. Tenha isso em mente. Trabalhe suas possibilidades e deixe o restante com Deus. Versículo 8. Disse então Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. Boaz é gracioso com Ruth, assim como Cristo é gracioso conosco. Ruth foi lá recolher comida, saciar sua necessidade, mas ela recebeu muito mais que isso. Ela recebeu o favor do proprietário da terra. Ela não recebeu o favor de um dos supervisores da terra. Ela recebeu o favor do proprietário da terra. Assim Cristo faz comigo e com você. Queremos apenas sobreviver, mas Cristo nos trata com bondade e com amor. Versículo 10. Ela inclinou-se e prostrada, rosto em terra, exclamou, por que achei favor a seus olhos ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Após grandes vendavais, a brisa da graça pode nos surpreender. Ruth, ela está vindo de tanta dor, tanta perda, tanto desgaste, que agora a graça deixa ela surpresa. Mas como assim? Quanta bondade, por que isso? Porque eu achei favor aos seus olhos. Exatamente como nós nos sentimos com relação a Cristo. Quando Cristo é gracioso, bondoso conosco, nós estamos todos errados,
Quando nós sabemos que não merecíamos tal favor, tal misericórdia, mas Ele vem com sua graça, com seu favor e faz muito além daquilo que esperamos. É assim que o Senhor age conosco. Assim como Boaz foi gracioso com Ruth, o Senhor Jesus tem sido bondoso comigo e com você. Amém? Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista aos nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.